Oh, glória a Deus. A todos os irmãos que tiveram a oportunidade e a graça de estar aqui no templo, sejam bem-vindos na graça e na paz de Deus. Também aqueles que de casa, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso site, estão assistindo e acompanhcom para a glória e graça de Deus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus. E é com imenso prazer que vamos, por mais uma noite, estudar a palavra de Deus, esta tão preciosa para nós que amamos tudo aquilo que vem do nosso Senhor. Por isso vamos dar continuidade a essa terceira temporada da série Emoções, abrindo as Sagradas Escrituras no livro de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo também 1. Glórias a Deus. Nessa terceira temporada vamos estar estudando também este livro de 2 Pedro, né? Com isso, completando o estudo das cartas do apóstolo Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo também 1. Né? Glórias a Deus, aleluia. Bom é o nosso Deus que nos possibilita a graça de estudarmos, e aqui o apóstolo Pedro, ele vai continuar com o seu objetivo, que até aqui ao longo de toda a sua carta, na primeira carta que estudamos, e ele vai acabar finalizando depois essa segunda carta com o propósito do ministério dele, do trabalho dele, que é nos dar condições de nós obtermos a nossa salvação junto a Cristo. E aqui ele vai continuar falando de aspectos importantes, né? De certa forma ele vai concluir esta parte dos seus ensinamentos sobre qualidades importantes que a gente deve ter. Então olha só, 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 1, que assim nos diz. Olha só, já deve estar aparecendo um telão para vocês, já, né? Graças a Deus. Olha só. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Até aqui, depois nós vamos continuar lendo. Oramos, falamos com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos dá ao longo de todo este dia e agora nesse momento, de sermos melhores, não aos nossos olhos, mas sim aos teus. Estamos aqui para conseguir nos aprimorar, melhorar, conseguirmos nos aperfeiçoar, ó Pai, conseguirmos nos aproximar da verdade, da justiça e da graça. Pois bem sabemos que a salvação não é pela quantidade de obras que havemos feito, mas pela nossa fé e relacionamento construído em cima de tudo aquilo que temos ouvido e contigo aprendido. Ajudai-nos, ó Senhor, perdoando nossos pecados, nossas falhas, ajudando, Senhor, em nossas fraquezas e ignorâncias, para que consigamos vencer, ó Senhor, o pecado, o erro, as falhas que tão de perto nos rodeiam, e assim possamos estar aos teus olhos da forma que assim espera de cada um de nós. Somos gratos a ti por tudo. Guia-nos e dai-nos o entendimento das tuas sagradas escrituras, através do teu Espírito, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe. Como é bom nós podermos estudar
a palavra de Deus, como é bom nós podermos tirar tempo para estar na presença de Deus, como é bom nós podermos tirar tempo não para apenas aprender, estudar, mas também para falar, ensinar. Sabe que eu estava vendo essa semana um estudo que demonstra as melhores práticas para se aprender e se guardar qualquer tipo de informação. E ali ele fala, se você ler, você consegue guardar tantos por cento, se você ler e escrever mais tantos por cento, se você ler, escrever, ouvir mais tantos por cento, mas a melhor forma de aprender qualquer tipo de conteúdo é quando a gente se propõe a ensinar. O nível de aprendizado chega a 95%. Então, quando a gente se propõe a ensinar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, algo que eu gosto muito, além dos nossos cultos, né? Ainda sempre que possível, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, quando eu estou em casa, não tenho nenhum compromisso, faço aí mais um culto online, porque quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, mais eu guardo, e eu tendo ciência da imensa dificuldade que é alcançar a salvação com a volta de Cristo, quanto mais então eu ensinar, mais eu vou aprender e mais preparado com isso eu vou estar. Porque é a prática que nos conduz a sermos melhores. É a prática. Se eu apenas ficar ouvindo, apenas ouvir te conduz a aprender 5% de tudo que você escuta. Se você apenas escutar, for apenas um ouvinte, você vai conseguir guardar por volta de 5% daquilo que você ouviu. Então imagina, todos os cultos, todas as mensagens que você estudou até hoje, o teu subconsciente, o teu coração conseguiu guardar o equivalente assim a uns 5% só. E aí quando você vai lá, quando nós estudamos em Tiago, que aquele que tropeça num ponto é culpado de tudo. Como é que eu vou ficar contente em apenas ser ouvinte, guardando 5% só de um Deus que cobra tudo? Que cobra tudo, que exige tudo de nós. E ainda eu não posso fazer alegações, mas olha o quanto eu tenho feito por Deus, porque ele também disse, mas a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, é pelo relacionamento que a gente consegue construir no nosso dia a dia. É o quanto nosso coração, nosso pensamento está ligado naquelas coisas, assim como o teu coração está ligado aí na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, né? Porque você construiu algo forte com eles, né? O teu relacionamento com eles não é mera e puramente por telefone. Alguém aqui é casado e conversa só por telefone? Alguém já viu dar certo um casamento onde as pessoas moram, por exemplo, em 2 países diferentes, se casam, mas se falam só por telefone? Alguém aqui está disposto a encarar um casamento assim? Não? E por que nós iríamos imaginar que Deus está disposto a construir este relacionamento comigo e com você, se nós estamos dispostos a ter um relacionamento com Ele única e puramente de ouvinte e de vez em quando falador, né? Através das nossas orações. Vemos que aqui o apóstolo Pedro, ele vai estar falando justamente sobre isso. O grande problema do cristão hoje é que ele gosta muito de ser ouvinte, ele gosta muito de falar através da oração, e o relacionamento dele com Deus se conclui só nisso. Ouvir, falar. Ouvir, falar. E isso não cria relacionamento. Pois lembre que lá em Coríntios, né, que nós vamos ainda estudar numa outra série que vai vir depois desta, nós vamos ver que aqueles que ainda não estudaram vão ver que Cristo comparou a igreja
como a sua noiva. Ou seja, para deixar claro o relacionamento que Deus exige ter com você. Ele te comparou, ele me comparou como a sua noiva. Tem como eu pegar e... eu decidi me casar. Mas aí eu decidi morar em um país e a minha esposa vai morar em outro. E a gente se fala por telefone, pronto, está resolvido. É casamento isso? Não. Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala em convívio. A gente fala em comunhão. A gente fala em relacionamento. A gente fala em sonhar juntos. A gente fala em construir uma família. E nós, seres humanos, por vezes, quando lá nos nossos relacionamentos isso passa a ser tão importante, que a pessoa passa atenta ou preocupada com a sua família quase que de forma integral. Preocupada se tem com o que comer, se está bem, se está doente, se não está. Isso vira algo de domingo a domingo. Ninguém enjoa disso. Alguma vez o teu filho ficou doente e você diz, hoje eu não vou cuidar dele porque eu estou enjoado de criança. Algum dia a tua esposa quis conversar com você e você disse, hoje eu não estou afim de conversar porque eu estou enjoado de mulher. Bom, se ela falar isso, se tu falar isso para ela, vai dizer, está cortando para o outro lado. Agora, quando o nosso relacionamento é com Deus, aí nós queremos construir práticas que nós já sabemos que na prática não funciona. Nós não queremos construir com Deus um relacionamento semelhante àquele que nós construirmos entre marido, mulher, filhos. Não queremos. Mesmo a Bíblia deixando claro que é este relacionamento que Deus espera ter com nós. Tão forte quanto. E ele começa ali dizendo do versículo 1 ao versículo 2. Simão Pedro, ele deixa ali escrito que foi ele mesmo quem escreveu essa carta, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele já começa falando, conhecimento. Ser um cristão, construir uma vida, um relacionamento com Deus, é necessário ter conhecimento. É preciso conhecer. Quando você decidiu se casar, você casou com a primeira mulher que apareceu, com o primeiro homem que apareceu, ou você escolheu? Se homem é tudo igual, por que não casou com o primeiro que aparece? Se mulher é tudo igual, por que não casou com a primeira que apareceu? Porque não é tudo igual. Assim também o nosso relacionamento com Deus, como nós queremos ser a noiva de Cristo, se sequer conhecemos aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele não deseja, aquilo que Ele concorda, aquilo que Ele não concorda. Se não o conhecemos, como poderemos querer que Ele se interesse em construir esse relacionamento conosco, se você sequer se preocupa em se fazer conhecer por Ele? É como se você estivesse interessado em namorar alguém, só que você faz o namoro de agente secreto, só você sabe. A outra pessoa nunca fica sabendo que você tem esse interesse. Não, mas você tem essa vontade de se casar com aquela pessoa. Esse casamento ele vai sair? Não. Tu não demonstra nenhum interesse. Tu não fala nada. Fica só na tua, como se diz. Mas eu vou conquistá-la pela fé.
Como conquistar pela fé, se a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? O casamento que você deseja ter com aquela pessoa também vai ser morto se você ficar só na fé. É preciso ter atitude, é preciso ter comportamento. E aqui ele está falando, poxa, primeira coisa, tem que ter conhecimento. Segundo, ele fala, do 3 ao 4. Aí ele fala que há comportamentos que Deus não gosta. A maior parte das mulheres gostam, por exemplo, de fidelidade. Fidelidade no relacionamento, querem exclusividade. A maioria das mulheres querem exclusividade. Mas aí, quem sabe o homem, ele gosta de ser exclusivo para todas. Ele é exclusiva para A na segunda, exclusiva para B na terça, exclusiva para C na quarta. Vai dar certo isso? Não vai. Não vai dar certo. Porque aquilo que é normal para ti, não é normal para ela. Vai acabar dando em confusão. E o relacionamento não vai acontecer. Ela não vai querer. Ela não vai querer um relacionamento assim. E aqui do versículo 3 ao versículo 4, ele aqui está falando, olha só, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, Deus, ele deixou claro para mim e para você aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Ele está disposto a construir um relacionamento eterno conosco. Porém, ele tem as suas exigências. E ele, por ser um Deus tão bom e poderoso, ele ainda nos concedeu a capacidade, os dons, o Espírito Santo, para nos ajudarmos em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Para que assim a gente consiga compreender. Para ti o pecado até pode ser normal e natural. Faz isso a vida toda. Para Deus não é. E aí você precisa escolher ou o pecado ou Deus. É como aquele homem, ele quer casar com aquela mulher, só que ele vai ter que escolher, ou ele fica com todas ou ele fica com uma. As duas coisas não vai dar certo. Não vai acontecer. Vemos que então ele continua dizendo e apontando o quê? Quando está falando em conhecimento, ele vai deixando claro aquilo que ele espera de mim, aquilo que ele espera de você. Deus, ele não está esperando ter casa, comida e roupa lavada. Assim como a maior parte das mulheres, quando se casam, elas não se casam com o objetivo de ter isso. Quando o marido ele se preocupa apenas em dar isso, ele começa a se afastar da mulher. Emocionalmente ele começa a se afastar da mulher e começam a criar entre o homem e a mulher barreiras. Começam a criar divisões. O homem já não consegue ter liberdade de falar tudo para a mulher que ele gostaria. A mulher já não consegue falar para o seu marido tudo aquilo que ela gostaria. Começa a haver barreiras e divisões, seja pela maneira de ser, de agir, de pensar, de se comportar e assim por diante. É isso que acontece entre nós e Deus quando nós passamos a praticar o pecado como algo normal e não colocar aquilo que é importante para Deus na nossa vida. Lá no passado, se a memória não me engana, foi Jeremias, que ele chama isso de... Ele diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, então quando eu sou uma pessoa, quem sabe assim, um tanto ignorante, explosiva, nervosa,
pavio curto, né? Seja lá qual for o apelido que você queira dar, né? A outra pessoa, ela vai começar a sentir retraída, ela não vai chegar e se abrir contigo, já que você está demonstrando não ser uma pessoa equilibrada. Com isso, já criou uma divisão. E assim acontece entre nós e Deus. Então ele vai dizer aqui, ó, do versículo 5 ao versículo 8, algumas qualidades que são importantes que você deve ter na tua vida. Olha só. Versículo 5 ao versículo 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Em outra tradução, né, ele está dizendo, ou seja, tu precisa ter para que Deus comece a se interessar por você. Não está falando em casamento, está falando em... quem sabe, né? É quando você começa a se interessar por alguém. Para Deus começar a se interessar em construir um relacionamento com você, você precisa ter, primeiro, bondade. Tem que acrescentar à tua bondade fé. Acrescentar a bondade e a fé, domínio próprio. A bondade, a fé e ao domínio próprio tem que acrescentar perseverança. Vai anotando a receita aí. Além da bondade, da fé, domínio próprio, perseverança, tem que acrescentar devoção a Deus. Além da bondade, da fé, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, acrescente a amizade cristã. E além da bondade, em relacionamento humano aqui na terra, se você não consegue construir relacionamentos saudáveis aqui na terra, muito provável que o teu relacionamento com Deus, se é que dá para chamar de relacionamento, esteja bastante fraco. E aí acontece situações como no culto de sábado, que o Senhor deu a oportunidade de trazer o alerta a muitos, né, de todos que estavam presentes. Se Jesus voltasse naquele dia, só um subia. Então vemos tamanha a exigência dele. Assim como você não se casou com qualquer pessoa apenas porque ela disse, eu gosto de tu, porque tem pessoas que nem para falar dá, né? Deus também não. Deus não está aí há quase 6.000 anos esperando por este relacionamento para na última hora casar com qualquer um que aparece. Então, olha, nós precisamos então ver o que a gente quer da vida. Isso é uma escolha sua. Você escolhe, você quer construir este casamento com Deus? Você tem todo o direito de dizer que sim e tem todo o direito de dizer que não. Há pessoas que dizem sim e se esforçam muito para isso. Se esforçam tanto quanto se esforçam para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, na mesma medida e proporção se esforçam para agradar a Deus. Da mesma forma que se esforçam em fazer coisas que agradam a si, tem aqueles que gostam de jogar futebol, tem aqueles que gostam de jogar videogame, tem aqueles que gostam de hibernar ou dormir, tem aqueles que gostam de comer, enfim. Também nós precisamos, com a mesma medida e mesma proporção, construirmos este relacionamento com Deus. E aí fica a questão, quanto tempo tu tira da tua vida para escolher outras coisas, para te dedicar a outras coisas, tudo que se refere ao mundo, trabalho e assim por diante. Quanto tempo você tira para te dedicar a Deus? Momento exclusivo que você tira para Deus. Eu vou sentar e vou ler a Bíblia. Eu vou sentar então agora e vou estudar
a Bíblia. São coisas completamente diferentes. Ler a Bíblia é fácil. Creio que a maioria já deve ter lido a Bíblia toda, acho que mais de uma vez. Isso é uma tarefa extremamente simples e fácil de se fazer. Agora, tirou o tempo para sentar e estudar. Isso que nós estamos falando agora. Chegou no sábado, tem umas horinhas de folga, pegou o celular, abriu lá no YouTube, no 2 Pedro capítulo 1, e vai lá estudar novamente esses textos para que você possa guardar bem isso. Quanto tempo tira para se preocupar em ser melhor para Deus? Às vezes se preocupa no dia dos namorados, levar uma flor, levar um presente, só porque alguém disse que 12 de junho, eu acho que é 12 de junho, é dia dos namorados, então uma vez por ano lembra da namorada, lembra da esposa, o resto do ano não faz droga nenhuma, mas no dia 12 está lá, Eu não sei qual a utilidade disso, cada doido com a sua mania, Eu não sou muito fã de datas, Eu gosto de tentar introduzir essas coisas no dia a dia, na forma de lidar, na forma de se comportar, na forma de se relacionar, Enfim, introduzir isso no dia a dia, para que o relacionamento ele seja prazeroso e gostoso, não apenas uma vez no ano, no Natal, no aniversário, Porque senão é claro que vai criar um monte de expectativa, Você não se preocupa nunca, o ano todinho. Chega no dia do aniversário e esquece. Puxa vida, aí tu quer levar um tiro no mínimo, E tem muito crente que faz o mesmo com Deus. O mesmo. Passa o ano todo, mal abre a Bíblia. E abre quando lembra de trazer ela para o culto. Chega numa campanha, quando nós tínhamos campanhas gerais da igreja, não vai. E diz, estou salvo. É igual esse que acha que está casado. Então vemos que há muita semelhança, e não é em vão que depois o apóstolo Paulo, quando vai estar trazendo, como nas suas cartas de Coríntios, uma estrutura na questão de uma igreja bem organizada, uma vida bem organizada, já sai um pouco dessa questão de emoções que nós estamos estudando em alguns livros, entra mais uma parte estruturante da igreja e do trabalho como a gente tem que ser, como em 1 Coríntios, como em 2 Coríntios, como o livro de Atos e assim por diante. E nós vemos aqui então que nós temos o direito de escolher. Eu posso me preocupar em ter essas 7 qualidades que aqui nós apontamos. Ou eu posso tocar minha vida como um cego, como aquele marido que se preocupa em dar casa, comida e pronto, ele chega em casa, ele se atira no sofá e ali ele passa horas com o controle, eu não sei qual é a graça nisso, mas enfim, cada doido com a sua mania, Aí ele passa 500 canais, não olha 2. Não sei, eu não tenho hábito. Para mim, televisão tendo uns 3 canais só já é muito. Porque alguma coisinha só que eu olho em alguns horários específicos. E só. Não é um hábito. Agora, é uma escolha de comportamento. Quem sabe a forma que você está vivendo hoje, tu está fazendo muita coisa bonita, muita coisa legal. É fiel no dízimo, nas ofertas, frequenta a igreja, mas não está construindo um relacionamento com Deus. Não está construindo um relacionamento realmente de filho, um relacionamento realmente de marido, de esposa. Não está construindo algo que vale a pena. Tu apenas é aquele, eu faço porque alguém mandou. Isso me lembra muito aqueles casamento obrigado lá da década de 20, 30, lá do século 19, que acontecia muito, século 16, 17, A mulher ela não escolhia com quem casava, ela casava com quem o pai e a mãe dizia. Tem muito crente que é igualzinho.
ele não está vindo na igreja por amor a Deus. Ele está vindo porque alguém disse que se ele não for, ele vai para o inferno. Né? Era a mesma história no passado. Se tu não aceitar casar com quem o teu pai e a tua mãe escolher, tu vai ficar para titi e ninguém vai te querer. Então elas pegavam e casavam. Né? E tem muito crente que é igualzinho. Ele está vindo na igreja por amor a Jesus? Não, ele tem medo de ir para o inferno. Né? Então está tentando, está forçando a coisa. Só que quando vai lá no dia a dia, ele não sente falta de estudar mais a Bíblia. Né? Ele não sente falta de conhecer mais os textos. Né? Porque por vezes o que a gente vê, que grande parte do cristão mesmo, até quando lê a Bíblia, ele se preocupa ali com Mateus, Marcos, Lucas. De vez em quando alguns até entram em João, mas não sai muito daí, né? Quando vem aqui em textos como esses que nós estamos vendo, que são textos mais complexos, difíceis de entender, as pessoas meio que passam batido, né? Isso aqui se é difícil, porque não é para mim. Né? Não, isso aqui perto da salvação é fácil. Mas nós temos que perceber essas coisas, porque senão nós estamos sendo cegos. Achamos que estamos indo para o céu, achamos que estamos conseguindo alguma coisa, e não estamos. Estamos nos iludindo, nos enganando. E ali do versículo 12 ao versículo 15, o apóstolo Pedro, ele vai estar falando, olha ali, ó. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurei com toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Veja que ele, inclusive, ele se refere ao corpo dele como tabernáculo, como igreja, como templo. Né? Então, enquanto eu estiver nesta igreja, neste corpo, eu vou continuar sendo chato com vocês e falando desses assuntos que vocês não gostam de ouvir. Né? Porque se tu prega prosperidade, que todo mundo vai ficar rico, Jesus amado, é o melhor culto do ano. Né? Tu fala que tem que se converter porque está indo tudo para o inferno, fica tudo murcho, triste. Né? É incrível isso. Vemos que aquilo que tem possibilidade de fazer diferença na nossa vida, a gente tende a rejeitar e achar chato. Né? Às vezes a gente passa 2, 3 horas em frente a uma televisão. Se no final tu perguntar para a pessoa o que ela assistiu e viu, ela não lembra 2%. Me conta o filme. Ela lembra talvez o início e o fim. Só. E ficou ali 2 horas. Agora, quando é para estudar a palavra de Deus, é chato. Escolha. O teu coração está escolhendo. Quem sabe nesse momento, o teu coração está rejeitando a Deus. O teu íntimo está rejeitando a Deus. A tua boca está falando, não, eu amo Deus. E o teu coração, amo nada, é chato. Os vossos lábios me louvam, mas o vosso coração está longe de mim. Realidade. O nosso corpo, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nos agrada, aquilo que nos afasta, é consequência do que nós realmente somos. Olha para a tua vida, observa o teu dia a dia. Como é o teu dia a dia? Como é o teu dia a dia? O quanto de Deus tem inserido? Exclua os cultos. Exclua os cultos e o jejum, aqueles que vêm participar, exclua. Agora, responda para ti mesmo, quantas horas da tua semana tu tira para te dedicar a Deus? Se você realmente ama tanto Deus como você acredita, quanto tempo você tira para namorar com Ele? Quanto tempo? Quanto tempo? Tu vê, eu ando meio ocupado. Pois é. Mas eu vou à igreja. É o mesmo que eu falar, mas eu sou um ótimo marido para a Ana, eu moro na mesma casa que ela. Grande coisa, né?
estarmos numa mesma casa, num mesmo ambiente, não é ser realmente uma demonstração de amor. Então nós precisamos ter ciência dessas coisas, porque senão nós estamos cheios de atitudes, vazios de relacionamento, vazios. O teu coração está dizendo, gritando, eu não quero Deus. Deus é chato. E no teu dia a dia você não tira tempo para isso. Não se preocupa com isso. Né? E o apóstolo Pedro diz, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar pregando e batendo na mesma coisa. E para depois que eu morrer, deixo essas duas cartas, para que elas continuem falando e continuem alertando e chamando a atenção de vocês. Porque a minha hora, Jesus já me tem dito que está próxima. Né? Veja o relacionamento que ele conseguiu construir com Deus. Ao ponto dele saber até o momento da partida dele. E isso não servir de abalo ou de tristeza. Lembra que ele tinha sogra, ou seja, ele tinha esposa, ele tinha família. E mesmo Deus dizendo a ele, em breve tu vai partir, isso não é motivo de tristeza para ele. Pelo contrário, a preocupação dele foi em deixar tudo isso escrito para que quando ele partisse, continuasse servindo de base de ensinamento para as pessoas. Né? Veja aonde está o coração da pessoa que realmente ama a Deus. Né? E ali ele conclui, do versículo 16 ao versículo 19, tudo aquilo que eu vos estou falando, que eu estou dizendo para vós, não é coisas inventadas, ditas por mentes criativas, mas nós vimos todas essas coisas. Nós vimos Jesus Cristo face a face. Nós ouvimos Deus lá sobre o monte dizendo para Jesus, este é o meu filho amado em quem me alegro. Ou seja, Pedro aqui está relatando que aquilo que aconteceu lá no batismo de Jesus, lembra? Lá no batismo de Jesus, também aconteceu em outro momento que eles estavam sobre um monte orando. Não aconteceu apenas uma vez. E ele descreve, nós vimos a voz vindo do céu e falando com todos que ali estavam, todos ouviram. E ele esclarece, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é real. É real. Porém, tudo aquilo que é falado, é ensinado, não deve ser interpretado de forma particular. Cada um tem a sua interpretação, a sua visão. Mas é o Espírito Santo que tem que guiar todas as coisas. É o Espírito Santo que tem que dar a direção. É o Espírito Santo que tem que confirmar. Porque se cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu modo de ser crente, quem se salva então? Se o Deus é o único. Não tem 2 Deus, 3 Deus, 4 Deus. Quem sabe você é meio que indiano, acredita que cada pessoa tem o seu Deus particular, né? Agora, na realidade, na verdade, tem só um. Só um. E é muito exigente. Muito, 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 muito. Então, ele é tão exigente que ele, falando de forma amorosa, ele diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O que Deus espera de ti? Só perfeição, mais nada. Tu sendo perfeito tá bom. Hã? Que tal? Claro que tem muito crente que já se acha, não, mas eu sou perfeito. Beleza, né? Já eu prefiro adotar os ensinamentos do apóstolo Paulo. Não falo tais coisas como se já tivesse alcançado a salvação, mas estou caminhando em direção a elas. Então nós precisamos ter consciência. A forma como você se relaciona no teu dia a dia, o quanto você gosta e o quanto que você não gosta. De forma resumida, o quanto Deus está presente na tua vida se você excluir todos os dias de culto. Quanto tempo você consegue tirar
para Deus. Ah, mas eu trabalho em 3 empregos, em 4 empregos, em 5 empregos, em 6 empregos. Amém. Continua assim que quando Jesus voltar, tu vai ter casa, comida, trabalho, não vai ter problema nenhum. Né? Tu vai continuar tocando a tua vida. Né? Imagina, eu até brincava antes imagina se sábado, quando ele falou apenas uma pessoa se salvaria, né? Olha só que beleza. Ia ter um monte de obreiro para continuar fazendo os cultos na igreja, né? O obreiro na igreja não ia faltar. Ia ficar quase tudo. Ah? Olha só, ia continuar tendo um monte de diaconisa, um monte de porteiro, né? Um monte de cantor, um monte de tocador, né? Ia continuar, a igreja ia continuar quase cheia, não ia fazer, a volta de Cristo não ia nem arranhar, né? Porque tirar um entre 50, o povo não ia nem notar a falta. Né? Poxa, mas é isso que Cristo quer? Claro que não. Porque aquilo que Ele tem reservado para mim e para ti é muito melhor, é muito maior. Aquilo que Ele quer construir com nós é muito maior. Só que Deus tem que estar inserido no teu dia a dia. Você tem que sentir prazer em pegar uma Bíblia para estudar. Enquanto você não sente prazer, você não ama. Enquanto você não tem prazer em pegar um celular, assistir um culto, né? Rever um culto, quem sabe. Enquanto você não sente prazer por isso, é porque você não ama. E Ele mesmo disse, tudo que você fizer, se você não fizer por amor, Ele não aceita. Nada pode ser feito por força ou por violência. Ah, hoje eu fiz um sacrifício e passei o sábado todo estudando a Bíblia. Perdeu teu tempo. Perdeu teu tempo. Ele não quer nada por força. Ele quer por amor. Tem que sentir prazer em sentar e estudar a Bíblia. Prazer em fazer isso. Prazer em assistir um culto. Né? Prazer em ouvir louvores. Mas sentar para fazer isso. Tirar um tempo do teu dia para buscar o Espírito Santo para a tua vida. Né? Tirar um tempo lá na tua casa, tirar um tempo para você fazer isso. Porque senão você gasta 2, 3 horas olhando um monte de coisa que depois você sequer lembra e não tira meia hora para ouvir louvores e buscar o Espírito Santo para a tua vida. E aí depois você chega na igreja, Jesus, eu te amo. E ainda que ele é muito educado, porque senão ele ia dizer mentira. Tu ama a TV, tu ama a Netflix, tu ama o videogame, tu ama o futebol, tu ama a tua mulher, os filhos, tu ama um monte de coisa, o carro, a casa. Eu não. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Palavras que Jesus Cristo disse quando estava falando sobre a sua volta, que está muito próxima. No domingo mesmo, nós estudamos tudo aquilo que a Bíblia fala sobre isso, sobre a volta de Cristo, demonstrando com os fatos atuais o quanto isso está próximo. Depois, no final, ainda o Espírito Santo, usando 3 profetas diferentes, né, confirmou ainda sobre isso, insistindo em falar, se antigamente vocês caminhavam para a salvação, agora corram, não dá mais tempo de caminhar. Se tu caminhar, tu vai ficar. Não é tempo, não dá mais tempo. Jesus está voltando, não tem o que esperar mais. O mundo está cada vez pior. Está cada vez pior. Agora, onde está o teu coração hoje? Aqui na terra, eu tenho pregado nas últimas mensagens eu tenho falado sobre isso. Se o teu coração está aqui na terra, então o teu lugar é aqui. Né? Aproveita depois, tem um monte de folheto lá, e quando Jesus voltar, você continua evangelizando. Para quê? Eu não sei, mas faz. Já que vai estar aí mesmo, né? Busca o Senhor Jesus. A ideia é que você e a sua família suba. Mas enfim, depende de você. Você escolhe, você decide. Todas as crianças menores de 8 anos estão automaticamente salvas. Imagine, ai das grávidas e das que amamentam. E imagine uma mulher grávida esperando o seu filho e ele simplesmente sumir do seu útero. Imagina você que tem criança pequena, você de repente chegar dentro de casa e todos os teus filhos sumiram. E só tu ficou. Escolha o teu caminho. Ou melhor, você já está escolhendo o teu caminho.
Teu coração já está escolhendo. O teu pensamento já está escolhendo. Você já está escolhendo isso no teu dia a dia. Porque o teu coração grita na presença de Deus. Não precisa de Deus perguntar para ti, tu me ama? Não precisa. Quando ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele chegou a ficar triste, porque Jesus perguntou isso 3 vezes para ele. Resultado, pouco tempo depois, ele negou Jesus. A boca estava falando uma coisa, mas o coração não. E Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o teu pensamento, a tua cabeça. Ele conhece o que está dentro de ti, não o que está fora. Porém, por que Pedro agora, ele está pregando desta forma? Porque você estuda as cartas de 1ª e 2ª Pedro e compara com o Pedro lá do começo, não parece nem ser a mesma pessoa. Se ele não assinasse, Simão Pedro, sou eu mesmo, viu? Sou eu mesmo. A gente até fica desconfiado que não era ele, porque é muita mudança. Só que isso é a diferença entre uma pessoa que ama a Deus de verdade e uma que gosta da coisa, acha legal, faz o sacrifício de vir à igreja, né? 3 vezes por semana, nossa, que exagero, para que tanto, né? 5 vezes na semana, estão tudo louco, para que isso, né? Depois as coisas acontecem. Por que Deus não me ajudou? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas o que Deus tem a ver com a tua vida? Né? Se você está tão bem sem Ele, por que Ele vai se meter na tua vida, nos teus negócios, na tua casa? Né? Deus, Ele sempre entra para ganhar. Se Ele não está vendo futuro em você, Ele fica esperando por ti. Deus espera por mim, Deus espera por você. Tome atitude, mude de direção, ou continue na direção que você está, e ao final você vai saber se acertou ou errou o caminho. Difícil é? É. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito, mas é uma escolha. Eu e você escolhemos, e o resultado virá. Amém? Vamos colocar pensamento, vamos orar ao Senhor Jesus, vamos falar com Deus. Chorela si che le mai chuno chore kamare chukare so chore kamare chukares mai chure mai chure Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado por esse momento, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Teu é o poder e a glória para Deus. Teu é o poder e a glória para Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor me candalamassaia disse, me candalamassaia, e vem alertando, me candalatiosamassaia. Não era para que se fechassem, não é para que seus corações, me candalamassaia, se afastassem, mas para que crescessem, me candalamachala. Quando me candalamachala, o Senhor dissestes a Pedro, me ralamassai, que ele não amava. Quando ele negou me candalamassa, ele se entristeceu. Mas ele não se sentiu um derrotado. Ele ergueu Suri Halamachala seus olhos e disse: eu vou me candalamassa a servir a Jesus de verdade. Glória a Deus, aleluia. Quando dizestes me candalamassa a sua igreja, que apenas um subiria, não é para que ficassem se sentindo derrotados, que vindo à casa do Senhor, me candalamassa por anos buscando, não teriam me candalamassa valor nenhum. Mas foi me candalamassa para que se despertassem me candalamassa e se erguessem muhalamachula massaia. De verdade me candalamassa para o Senhor. Para erguer me candalamassa um clamor de verdade, uma oração de verdade, um servir me candalamassa de verdade. E não me candalamassa como pequeninos.
Quando pregastes me canalamassai no dias de hoje, me ralassuti cantalamassai. Se viestes me canalamassai não com os teus olhos carnais, mas com os teus olhos espirituais, veria me canalamassai a diferença que está neste lugar. E não me canalamai estariam fechados, como uma rocha me canalamassaia que se fecha. Mas olharia me canalamassaia ao Senhor e diria me canalamaia: pequeis contra ti, mas eis que me erguerei para ti, me canalamassaia. Porque tudo é para ti, me canalamassu cantalamassai. Quando dizemos me canalamassai que a vinda de Cristo é próxima, me canalamassai, não é para que tu te feches, me canalamaia. Não é para que fiques me canalamassai como aquele povo me canalamatchala, que zombaram me canalamassaia de Noé, que diziam que era louco, que nunca viria me canalamassaia. Mas que me canalamassaia se unissem me canalachulamassai e dissesses: vamos me ralamai juntos, me ralassu ralamai. Quando um está caído, dizer me canalamassai, acorda me cantalamachulamassai. A tecnologia é uma bênção, me rala, mas é uma maldição, me cantalamassai, nos dias de hoje. Muitos perdem mais tempo, me canalamassai, vendo o que os outros estão fazendo, publicando me canalamassaia, do que servindo e adorando ao Senhor no secreto. Porque o Senhor olha aquilo que é no oculto, me candalamai, de cada um. Ele tem visto suas orações, Ele tem visto me canalamassai, as suas súplicas. Ele tem ouvido me canalamassai, você dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo posso todas as coisas. Mas até quando, até que momento me halachuma se calamaia, essa confiança me cantalamassai permanece em pé? Quando me canalamassai usastes me canalamassai os meus profetas, su halachulamassai, muitos se fecharam, me halamassu halachal. Quando pregastes no dia de hoje, muitos se fecharam, me canalamassai. Porque estou sendo duro, me canalamassaia. Porque quero dizer, acorda, me halamassu cantalamachala. Não é tempo de brincar, me canalamassaia, com algo sério. Satanás não está brincando de ser Satanás, me canalamassaia. Ele está matando, me canalamassaia, levando ao tormento, me canalamassaia, torturando, meu halamachulamassaia. Enquanto os me canalamassaia, eu estou fechado, meu halamassu halamachala. Se estamos dizendo, é por um alerta, me canalamassaia, para que os ouvidos venham ser destapados, para que os olhos venham ser abertos, e para que você cresça na glória e na graça do Senhor. Da mesma maneira que Pedro me canalamassaia, fostes a alamachu me canalamassaia, apenas me canalamassaia, Simão. Mas quando ele se ergueu, me halamassu halamassaia, por onde ele passava, me halamassaia, a unção do Senhor agia. Por onde ele passava, me canalamassaia, ele curava, ele transformava, porque ali havia, me canalamassaia, a transformação divina, me halamaia. É isso que eu quero fazer contigo, me canalamassaia, nessa noite. Erguer profetas do Senhor, missionários do Senhor, homens e mulheres de valor, me canalamassaia, que não se ficam, me canalamassaia, cheio de mimimi, mas que se erguem para o Senhor de verdade, porque sabem que a recompensa está na glória com o Senhor. Halamachu me canalamassaia. Ouves o que te digo nesta noite? Te ergue, me cantalamassai. Coloca um sorriso, me halamassaia. Engrandeça, me cantalamassai. Exalte aquele que merece ser exaltado, me halamassaia. Confia-se, cantalamachala, no Senhor, e Ele fará por ti, me cantalamai. Direi ao fraco, tu és forte. Direi a ti, me cantalamassai, que tudo pode, surralamachala. Porque todas as coisas, me halamassaia, cooperam para aquele que convence o bem. Olamachu, me canalamassaia. Tu nunca estás sozinho, me halamassaia. Mesmo me canalamassaia, que ninguém te ouça. Mesmo me canalamassaia, que tu pregastes pelas paredes.
Aqui nós estamos para ouvir. Glória a Deus, aleluia. Olamassu cantalamachá. Ouve-me, halamassu, halamai, o que eu te digo. Deixa Cristo brilhar na sua vida. Diga para o Senhor nessa noite: eu serei algo diferente na tua presença. Senhor, eu serei transformado, me halamachuri alamassai por ti. Glória a Deus, aleluia. Eu não sairei lá para fora da mesma maneira que eu entrei. Hoje eu posso estar quebrado, me canalamassai, mas o Senhor irá me restaurar. Hoje aos olhos do mundo eu posso não ser nada, mas aos olhos do meu Pai eu tenho valor. Te ergue, me canalamassai, para o Senhor. Abre os teus lábios para falar dele. Abre os teus lábios para dizer do nome dele, me canalamassai. Não te envergonhas disso, me ralamassaia. Mas confia, me ralamassaia. Todo aquele que planta, colhe. Deixa as dificuldades de lado, confia no Senhor. Deixa a tua família de lado e busca o Senhor. A salvação é individual, tu não vai poder levar eles, me ralamassaia. Mas confia em Deus, me canalamassaia. Se fores fiéis, será salvo tu e tua casa, me canalamassaia. Podes passar, me canalamassaia, os dias, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Confia no Senhor, me ralamachuri alamassai. E você verá a diferença na sua vida. Nessa noite tu tenhas escolha. Ou permanecer cheio de rancor, mágoa e tristeza. Ou sair deste lugar diferente na presença do Senhor. Ele conhece teu coração. Ele conhece as suas tristezas, as suas dores. Há pessoas que dizem: Senhor, mas eu estou tão enfermo neste lugar. A minha carne dói. Deixa eu te tocar nessa noite, te curar, te libertar. Você que quer ser libertado de ti mesmo. Você que quer ser libertado, surihalamachuri andalamassai, dos teus pensamentos malignos. Do seu coração, mikanalamassai, que é perverso, surihalamassai. Dê um passo à frente, mihalamassai. Você que quer ser algo diferente no Senhor. Você que quer ser um vaso transformado nas mãos do Senhor, passe à frente, mihalamassai. Mas passe com coragem, com fervor, mihalamassai. Você que quer nessa noite dizer: Senhor, mikanalabasu halamachala. Eu quero algo diferente de ti, mikanalamassai. Eu quero uma unção nova, eu quero um entendimento novo. Eu quero ser tocado por ti, mikanalamassai. Te abre para o Senhor nessa noite. Abre o teu entendimento, abre o teu coração, abre a tua mente para Ele nessa noite. Ele irá orar por ti. E se você verdadeiramente se abrir para o Senhor, você verá algo diferente na sua vida. Há uma unção nova neste lugar sobre todos. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa hora. Deixa o Espírito Santo te curar, mikanalamassai, a sua alma, as suas feridas, aquilo que te atrapalha perante o Senhor. Nessa noite Ele quer te curar, te libertar de verdade, mikanalamaia, te libertar de ti mesmo, mikanalamassu halamaia. Mas te abre, comece a clamar ao Senhor. Comece a orar a Ele, é você, mikanalamassai, Ele. Comece a clamar